Marcos está ali no Novo Testamento, bem depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Mateus, Marcos, Lucas. Está bem por ali. Vamos refletir um pouquinho sobre esse evangelho. Evangelho que eu tenho lido muito esses dias e tem falado muito ao meu coração. E eu quero, nas próximas oportunidades que eu tiver, eu quero fazer um estudo com a igreja sobre Marcos. Talvez em setembro a gente dê uma pausa, porque a gente quer trabalhar um outro tema aí com a igreja, mas as oportunidades que eu tiver, eu gostaria de trabalhar o Evangelho de Marcos, que é um evangelho muito importante, muito interessante. É o primeiro, segundo a maioria dos estudiosos, desde a patrística, aí é o primeiro evangelho a ser escrito. Então é um livro muito importante de estudarmos. Acharam aí? Marcos 1, de 1 a 8, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente o meu mensageiro que preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Foi assim que apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiram-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João usava roupas de peles de camelo e um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel silvestre e pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Senhor, fala conosco nesta manhã, Pai, nós queremos mais de Ti. Tudo que nós queremos, Senhor, que venha do Senhor para nós, nós aceitamos, ó Deus. Fala conosco, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que possamos aprender, entender e aplicar a Tua palavra. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Atos 12, capítulo de Atos 12, vai narrar ali a perseguição que os cristãos enfrentaram com o rei Herodes. Mas Herodes ele era um reflexo do que o Império Romano estava fazendo. O período aí que nós estamos falando em Atos 12 é o mesmo período em que Paulo foi morto, no reinado de Nero. Então, os cristãos, eles eram altamente perseguidos. Vocês devem lembrar a história de Roma, que Nero, por exemplo, por um período, ele colocou fogo na cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos. E cristãos, eles eram pendurados vivos nos postes da cidade de Roma e ateado um fogo neles. Os postes que nós vemos com luzes aqui nas avenidas quando estão à noite, assim eram com seres humanos vivos na época de Roma, na época da perseguição. Então os cristãos, se vocês acham que hoje nós somos perseguidos, eu quero dizer para vocês que você não sabe o que é perseguição. Se você se considera que é perseguido lá no seu trabalho, que você é perseguido na rua, que você é perseguido por defender o cristianismo, eu quero te desiludir. Nós não passamos nada de perseguição aqui no nosso país. Então, a narrativa de Marcos, inclusive, está falando o Evangelho de Jesus Cristo, está apresentando Jesus Cristo como servo sofredor. Aquele que é citado lá em Isaías, capítulo 40, aquele que é citado em Isaías 53, versículo 5, né? O servo sofredor. Então, Marcos está dizendo para os cristãos da sua época: olha, não se preocupe, Jesus também está sendo perseguido, Jesus também está sendo maltratado, e ele vai terminar o seu evangelho falando sobre a crucificação de Jesus. Então Jesus não só sofreu na sua vida, mas ele também morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Esse é o contexto em que nós vamos ver o livro de Marcos sendo escrito. Marcos escreve de Roma para romanos, para o seu público, era um público romano. Eles não estavam muito preocupados, interessados no judaísmo. Aliás, era um povo que não estava nem aí para os judeus.
né? Eles queriam arrancar o couro do povo mesmo. Era isso que interessava para eles, as suas histórias, os seus temas, o seu Deus, qualquer coisa relacionada à religião, os seus rituais, pouco interessava para os romanos. Eles iam direto ao ponto. Então é interessante nós sabermos este contexto. Quem foi Marcos? Uma das casas que nós vamos ver mencionada lá em Atos 12, no capítulo 12, quando Pedro é liberto da prisão, Pedro se dirige a uma casa em Jerusalém. Lembram-se disso? Qual é essa casa? Esta casa é a casa de João Marcos. Ali havia um pequeno grupo. Ali a igreja de Jerusalém se reunia na casa da mãe de João Marcos. Pedro, muito provavelmente, era o líder daquele grupo de convívio ali em Jerusalém. E é interessante que nós vamos ver que Marcos, nesta época, ele era um jovenzinho, mas através da mensagem, através do exemplo de Pedro, através dos relatos de Pedro, João Marcos, então, ele é ganhado para Jesus. E ele se torna, então, ali um discípulo de Pedro. Então, ali ele começa a ter um relacionamento de perto com Pedro, ouvindo as suas histórias. 1 Pedro 5,13 menciona, Pedro está mencionando isso, que João Marcos é o seu filho na fé. Olha que coisa mais linda, né? Marcos, o evangelista, sendo filho na fé. Então nós vamos ver que Pedro começa a contar histórias, a narrar histórias, e Marcos vai anotando tudo. Eusébio de Cesareia, um dos principais e os primeiros historiadores da história da igreja, lá nos seus primeiros relatos, ele vai dizer, ele vai endossar um relato de Papias. E Papias, ele foi um dos grandes hermeneutas ali do período da patrística, logo em seguida ao período apostólico. E Papias, ele escreve em seus documentos, que é registrado por Eusébio de Cesareia, um dos primeiros e o principal, talvez o principal, um dos principais historiadores de todos os tempos da igreja. E Papias diz o seguinte, que Marcos, ele realmente, ele anotou, ele escreveu tudo que Pedro falava. Talvez não na ordem dos fatos que aconteceram, mas Marcos foi leal, Marcos foi honesto em redigir, em anotar, em escrever tudo fielmente conforme Pedro lhe dissera. Olha que coisa linda. E aí nós vamos ver então surgir o Evangelho de Marcos. Uma outra informação muito importante. Marcos, ele é o evangelho, dos 4 evangelhos, Marcos é o evangelho mais curto, porém o mais importante. Por que o mais importante? Porque se nós entendermos que ele foi o primeiro a ser escrito, nós vamos ver que Mateus e Lucas usaram, junto com uma fonte externa, né, que os teólogos chamam de fonte Q, usaram junto com a fonte Q, o Evangelho de Marcos, para escreverem a sua ótica do Evangelho, não os seus evangelhos. Porque uma coisa importante também, o Evangelho é de Jesus Cristo. E quando nós vemos os 4 evangelistas ali, né, Mateus, Marcos, Lucas e João escrito, eles estão falando do mesmo Evangelho, mas de 4 formas diferentes. Mateus escrevendo para os judeus, Marcos para o grego, e Lucas para os doutores gentios ali, e João apresentando Jesus como verbo encarnado, como próprio Deus, como Filho de Deus. Então são visões diferentes, mas do mesmo Evangelho. William Barclay vai dizer que se Marcos então é o primeiro Evangelho, Marcos se torna o livro mais importante de toda a história da humanidade, porque é a primeira apresentação biográfica de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Cartas de Paulo, Gálatas, Tessalonicenses já andavam, já circulavam pela igreja no primeiro século. Mas o evangelho dos evangelhos, Marcos vai começar a ser utilizado pela igreja ali após a década de 60, de 70, depois de Cristo. Então é a partir de Marcos que os demais evangelhos são escritos. Uma coisa interessante, Marcos, além de filho na fé de Pedro, Marcos, ele foi auxiliar de Barnabé, Marcos foi auxiliar de Paulo. Olha que coisa interessante. Gente, Marcos, ele participou da primeira viagem missionária de Paulo. Marcos estava lá, ele era um servo
né? Ele era aquele que carregava a mala, aquele que ia à frente para conseguir um hotelzinho, aquele que, né, preparava todos os esquemas para que Paulo pudesse chegar e anunciar. Este era o papel de João Marcos. E é interessante que nós vamos ver que em Atos 13, talvez por conta da sua juventude, talvez por sua falta de maturidade, ou talvez por medo mesmo, Marcos ele desiste da viagem de Paulo e Barnabé. Já quando Paulo vai iniciar a sua segunda viagem, isso está lá em Atos 15, versículo 39, Paulo e Barnabé, eles têm uma séria discussão, porque Barnabé, primo de Marcos, quer levar Marcos para a viagem. Paulo, turrão, vocês conhecem a história de Paulo, Paulo já era um cara mais turrão, fala assim, não, Marcos ele desistiu na primeira viagem, aí agora na hora que eu precisar dele, ele pode cair fora também, não, eu não quero. Então eles têm uma divergência, Barnabé fica com Marcos e vai para um lado, Paulo então escolhe Silas e inicia ali a sua segunda viagem. Mas é interessante que por alguns anos há um silêncio na Bíblia sobre Marcos. Alguns estudiosos vão dizer que Marcos foi lá para o Egito. Marcos foi pregar o Evangelho lá no Egito, e lá ele estabeleceu algumas igrejas, né, pregando o Evangelho. Mas alguns anos depois, nós vamos ver lá em Colossenses 4:10, quando Paulo ele escreve que Marcos está com ele preso em Roma. Isso quer dizer que em algum momento nesse contexto, Marcos e Paulo reataram o seu relacionamento. Marcos e Paulo se juntaram novamente e voltaram a trabalhar juntos. E isso é tão importante que já no final da vida de Paulo, lá em Timóteo, 2 Timóteo 4:11, Paulo menciona que Marcos está com pede para que Lucas traga Marcos para ele, para estar com ele no final da sua caminhada, porque Marcos lhe era muito importante, muito útil. Olha que coisa linda. Este é Marcos, que escreveu o primeiro evangelho. Tem muitas outras informações, que aí a gente vai gastar muito tempo aqui, não é esse o foco não é a vida de Marcos, mas que se nós analisarmos que Marcos caminhou, ouviu e redigiu os relatos de Pedro, caminhou com Barnabé e com Paulo, gente, que seminário, que homem privilegiado, que jovem privilegiado de andar com estes homens. E aí o que chama mais atenção no texto é que Marcos, por andar com estes homens, por ter um encontro com Jesus Cristo, ele entende, ele capta a mensagem, ele interpreta, ele entende, e agora ele quer passar para o povo, e lembrando que o seu povo era um povo que era direto. Os romanos não queriam historinha, não, eles iam direto ao ponto, e Marcos também vai direto ao ponto. Marcos ele entende que tudo começa e tudo vai terminar em Jesus. E ele começa a sua narrativa falando sobre isso. Marcos ele foca mais nas ações de Jesus do que nos seus ensinamentos, nas suas histórias. Ele vai focar mais nas ações, nos milagres, do que nas suas parábolas. Enquanto nós vamos ver Lucas cheio de parábolas, Marcos nós vamos ter apenas 4 relatos. Nós vamos ver muito poucas coisas, porque ele vai direto ao ponto. E ele é tão direto que o seu evangelho, ele começa dizendo no seu escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nas escritas antigas, nos livros antigos, a forma de se iniciar uma obra era com uma dedicação formal. Se a gente vê isso lá em Lucas e Atos, nós vamos ver, né? Ó, excelentíssimo Teófilo, fiz uma vasta pesquisa aqui e eu gostaria de trazer as informações que eu vi para você. Geralmente era assim que se fazia, mas no livro de Marcos não está desta forma. Qual é a forma que Marcos inicia? Ele inicia o seu texto dizendo qual é o propósito do livro. E o propósito do seu escrito é dizer que o princípio do Evangelho é Jesus Cristo.
No decorrer do texto, nós vamos ver que, como foi pregado aqui uns tempos atrás, o evangelho quer dizer o quê? Boa notícia. Para o romano, a boa notícia eram relatos de guerras vencidas. No calendário romano, o aniversário do imperador César estava lá grifado, lá, ó, Evangelion, né? Boa notícia. Agora Marcos está mostrando para os seus ouvintes ali, de que a boa notícia não é apenas enviada por um mensageiro, mas ele está apontando e mostrando Jesus Cristo como a boa notícia em pessoa. Jesus Cristo é o evangelho em carne e osso, ele está personificado. Jesus é a boa notícia, Jesus é a melhor notícia, atentem-se para isso, Jesus é a melhor notícia. A primeira palavra do texto de Marcos é o princípio, e quando nós falamos no princípio, nós vamos lembrar de Gênesis, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí a gente vai lá para João 1:1, no princípio era a palavra, no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Então Jesus, ele é o princípio de tudo. Na época da criação, Deus estava no princípio, e agora na era do Evangelho, o princípio é encarnado, ele é Jesus Cristo. Isso é muito importante porque nós vamos ver que o termo grego, né, para o princípio, archer ou arquer, o bereshit no hebraico, traz a ideia de uma origem a partir de. Então, Deus sempre existiu. Ele não é um a partir do nada. Deus, ele sempre existiu. João 1 vem dizer que o Logos, o Filho, a palavra, né, é Deus. Então, logo, Jesus sempre existiu. Jesus não tem começo, Jesus não tem meio, Jesus não tem fim. Ele é. Jesus é o mesmo que os profetas, os patriarcas, aquele mesmo que se apresentou diante de Moisés dizendo, o eu sou está aqui. Este é Jesus, aquele que é, que estava, que está e que sempre estará. Esse é o nosso Jesus. Então, quando nós vemos que, se nós queremos algo que venha nos satisfazer plenamente, se nós buscamos algo que nos traga realização, nós precisamos voltar para o princípio. Todos os nossos planos, todos os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas realizações, nós precisamos trazer para onde? Para o princípio. Vamos partir do começo, partir do que é certo, vamos trazer Jesus para dentro de todas as decisões a serem tomadas nas nossas vidas. Ah, eu quero casar, traga Jesus para o seu relacionamento. Eu quero mudar de emprego, traga Jesus para a sua questão, para os seus questionamentos. Ah, eu quero fazer determinado curso, traga Jesus, pergunte a Ele. Senhor, se eu fizer esse curso, eu vou glorificar o Teu nome. Se eu fizer esse curso, servirá para pregar, para anunciar o Teu Evangelho, servirá para o reino. Queridos, tudo que nós fazemos, nós precisamos começar e terminar em Jesus, tudo precisa apontar para Ele. Por isso que quando Nicodemos está lá, todo cheio de questionamentos, Jesus fala para ele, é necessário nascer de novo. Porque Nicodemos, um homem extremamente inteligente, sabia muitas coisas, mas lhe faltava começar da forma correta, começar uma vida regenerada, com um novo nascimento, uma vida transformada. E quando ele conhece Jesus, Jesus vai dizer para ele, é necessário recomeçar, é necessário nascer novamente, faça do zero. E ainda há tempo nas nossas vidas para recomeçarmos. Se o Senhor está distante da nossa vida, agora é tempo, ainda estamos em tempo de buscarmos o Senhor, de colocarmos Ele no centro da nossa vida e recomeçarmos. Porque tudo na vida do crente deve começar a partir
de Jesus, pois tudo começa e tudo termina nele. Se queremos ser homens e mulheres melhores, precisamos voltar ao princípio. Pais, hoje é o dia dos pais, se queremos sermos pais melhores, devemos voltar ao princípio. Se queremos ser filhos melhores, que agradem o nosso Pai aqui, precisamos voltar ao princípio e agradar também o nosso Pai lá, porque quando nós honramos o nosso Deus, nós estamos honrando o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família. Então, se queremos ser pessoas melhores, precisamos voltar ao princípio. Quando Marcos ele fala, então, que o princípio do Evangelho, a boa nova, a boa notícia, tudo que pode acontecer de bom para a humanidade está em uma pessoa. Aí ele vai apontar agora quem é essa pessoa. O princípio das boas novas, o princípio da boa notícia é Jesus. Uau! Ele é o princípio de tudo. Ele é a melhor notícia de tudo. Mas é interessante que nós vamos ver que ele aponta para Jesus, mas ele dá o sobrenome. Ele dá um título que vira sobrenome. O princípio do Evangelho é Jesus Cristo. Por que que ele deixa claro Jesus Cristo? Porque o nome Jesus era um nome comum, era um nome normal nos seus dias. Aliás, mesmo antes do Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, nós já vamos ver o nome de Jesus. O nome de Josué é uma versão hebraica para o nome de Jesus. E nos dias de Jesus, Paulo vai mostrar lá em Colossenses que tinha também um companheiro seu de viagem que se chamava-se Jesus, o Justo. Mas há um personagem muito interessante também na Bíblia, que todos nós conhecemos, que também tinha o nome de Jesus, mas que é pouco lembrado e pouco mencionado até por traduções bíblicas. Em um dos manuscritos mais antigos, e que nós vamos encontrar na nossa versão, na nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, lá em Mateus 27, 17, vai nos apontar um outro Jesus, Barrabás. O primeiro nome de Barrabás era Jesus. E quando o povo está lá, por exemplo, todo agitado, querendo crucificar Jesus ou Barrabás, lembram-se desse texto? Pilatos, ele pergunta para o povo: vocês querem que eu liberte este Jesus aqui, o Jesus Barrabás? Ou este Jesus aqui, o Jesus Bar José, que é o Jesus filho de José? O povo não entende, o povo pensa que ele está falando de um Jesus só e começa a gritar: crucifique Jesus, crucifique Jesus, crucifiquem Jesus. Então nós vamos ver aqui que o nome Jesus era um nome, talvez não era um Silva, um Souza, um Santos, mas era um nome já que muita gente tinha por aí, por lá, naquela época. Só que aí agora ele vai dizer, Marcos vai dizer, não é qualquer Jesus. O princípio do Evangelho não é qualquer Jesus. O princípio do Evangelho é Jesus Cristo. Jesus o Cristo. Cristo quer dizer o Messias, o ungido de Deus. Ele vai dizer, olha, Jesus é o Cristo, aquele que os profetas falaram, aqueles que os patriarcas falaram, que a Torá inteirinha, o Antigo Testamento está apontando para este Jesus aqui, este homem que é o Evangelho, este homem que é a Boa Nova, este é Jesus o Cristo, e ele vai acrescentar, o Filho de Deus. Uau! Isso chocou a comunidade romana naquela época. Como que um homem como esse, nascido filho de carpinteiro, pobre, não tem onde encostar a cabeça, não tem recursos, anda com um monte de gente xarope, com 12 discípulos esquisitos, fala com prostitutas, cura enfermos, abraça leprosos. Como que esse cara pode ser alguma coisa boa? Como que esse pode ser o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus? A cabeça dos romanos explode, a cabeça deles dá um boom. Como que pode ele ser o Filho de Deus? E Marcos continua, ele não é apenas o Filho de Deus, mas ele é o Deus Filho. Uau! Como que pode uma coisa dessa? Sim, os textos que a gente vê
lá no Antigo Testamento, todos apontando para o Senhor, todos dizendo sobre Deus. Agora Marcos está dizendo que este Deus descrito pelos profetas está aqui, é Jesus, o Filho de Deus, o Deus o Filho. Marcos está mostrando aos romanos que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Como é difícil, como foi difícil para aquele povo entender. Não, Deus é Nero. Deus são os nossos imperadores. Imagine para os gregos, aquele panteão de deuses que eles têm, eles ouvirem esta palavra, de que Jesus é o Filho de Deus. Isso causa algo assim, sobrenatural na mente deles. Lembram-se lá em Lucas, quando os discípulos, após a ressurreição, quando os discípulos estão caminhando com Jesus em direção à cidade de Emaús, eles estão ali ouvindo Jesus falar, eles estão ao lado de Jesus, eles caminham por cerca de vários quilômetros, 12 quilômetros, né, o texto diz, que eles caminham por cerca de 12 quilômetros, ouvindo Jesus falar. E somente depois, quando eles sentam à mesa, que Jesus parte o pão, aí o partir o pão é que a cabeça deles abre, né? Que a mente deles abre. Uau! Tipo, é Ele, é Jesus, Ele está aqui. Como que pode eu estar com Jesus todo esse tempo e não perceber que Ele estava aqui? Querida igreja, o Espírito do Senhor está aqui entre nós. E às vezes nós não valorizamos, às vezes nós não nos alegramos, nós não nos regozijamos com a presença do Espírito de Deus entre nós. O Espírito do Senhor está neste lugar. Então eu imagino, quando aqueles discípulos eles identificam que Jesus está ali, tudo começa. Porque eles param tudo o que estão fazendo. Imediatamente, o texto diz que imediatamente, não foi depois, não foi amanhã, não foi na hora que der, depois que eu descansar um pouquinho, depois que eu ver o filme, depois que eu ver Pantanal, depois disso, depois daquilo, não, foi imediatamente. Eles voltaram para Jerusalém para anunciar a ressurreição de Jesus Cristo, aleluia! É o Filho de Deus, é o Deus o Filho, Ele ressuscitou. Marcos está apontando para Jesus como o Filho de Deus. Então Marcos vai direto ao ponto, porque não tem tempo a perder. Jesus não é um contador de história, Jesus não é um glutão, um beberrão, não, Ele é o Filho de Deus. Se vocês não querem detalhes, eu já vou ser curto e grosso. Jesus é o Filho de Deus. Marcos ele já anuncia de cara isso, para que o povo soubesse qual que era a sua tese, qual que era a tese do seu evangelho. Ele é o Filho de Deus, ponto final. O evangelho poderia acabar ali, nesse primeiro versículo, mas ele vai agora então discorrer um pouquinho mais sobre este Jesus, até porque ele sabe que no final do seu texto, ele vai estar escrevendo lá sobre a ressurreição, sobre a crucificação, sobre a ressurreição, sobre a ascensão e principalmente sobre a grande comissão que Jesus nos deixou. Marcos 16:15, ide por todo o mundo e anunciai o que vocês têm visto e ouvido, não é isso? Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Nos versículos seguintes, nós vamos ver então a importância de saber se relacionar com Deus, a importância de querer saber mais de Deus, querer estar caminhando mais com Jesus. Queridos, Marcos ele vai direto ao ponto, porque ele vai nos inspirar, nos incentivar a pregar. Jesus vai nos incentivar a pregar o seu evangelho. Então, como igreja, nós pregamos o Cristo. Então, o mínimo que se espera da igreja é que conheça o seu Cristo. Nós não podemos apenas falar da boca para fora, mas nós precisamos exalar Cristo. Cristo precisa ser visto em nós. Cristo precisa ser visto nas suas ações, nas suas atitudes. E é interessante ver que Marcos, quando ele anuncia que Jesus
é o Filho de Deus, ele é o Evangelho, ele é a boa nova, ele é o Filho de Deus. Ele está sendo curto e grosso, direto, simples e direto. A mensagem do Evangelho precisa ser assim, simples e direta. Muitas vezes nós dificultamos, muitas vezes nós queremos, esmiuçar, falar um monte de coisa e tal para pessoas que só precisam saber: Jesus é o Senhor Salvador, Ele quer salvar a sua vida. Arrependa-se dos seus pecados. Irmãos, quantas vezes, lá nas UTIs, no hospital, fazendo capelania, lá nas UTIs, a pessoa ali nos seus últimos suspiros de vida, a gente falando ali de Jesus, a pessoa não quer saber de grego e hebraico, não. A pessoa não quer saber do seu conteúdo, não. Não estou aqui menosprezando nada disso. Mas a pessoa está precisando de Jesus, não de grego. Quantas vezes eu passei por essa situação, de ver pessoas necessitadas apenas de ouvir um Jesus te ama, aceitarem a Cristo e partirem para a glória, ou serem restauradas e saírem anunciando o que Jesus fez com eles, ali naquele hospital, ali naquele leito da morte. Conheço vários, estou para trazer alguns aqui, porque alguém se dispôs para levar o Evangelho lá na UTI, para quem ninguém conhece, a gente nem conhece. 20 anos anunciando ali o Evangelho no Hospital São Paulo, no Hospital do Rim, agora no SBA, ali. Nenhum aqui, ganhei para Jesus nos hospitais ou lá nos velhinhos. Não, é para o reino. Nós não podemos nos preocupar conosco, mas nos preocupar com o reino. O Evangelho é de Jesus. O Evangelho é Jesus. O Evangelho não sou eu, não sou você. Precisamos apenas cumprir a comissão, a grande comissão que o Senhor nos deixou: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Eu gosto de Mateus 28, quando ele diz: ide pregar o Evangelho, ide fazer discípulos, pregando o Evangelho. E fazer discípulo é o discipulado, é aquela coisa de caminhar junto, pregando, ensinando e mostrando Jesus na sua vida. Porque mostrar é diferente do ensinar. Eu posso ensinar um monte de coisas aqui para vocês, mas viver o que eu ensino é diferente. E este é o grande quê do discipulado, do caminhar junto. Aqueles homens, os 12 privilegiados, eles caminharam com o Senhor por 3 anos e meio, todos os dias ali, ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas principalmente vendo as ações e as atitudes de Jesus. As nossas atitudes, as nossas ações têm levado os outros que estão nos vendo a enxergarem Jesus em nós? Está aí uma boa reflexão para a nossa vida. Nós precisamos, então, exalar Cristo. As pessoas olharem para nós e ver Jesus Cristo. Você deve buscar tanto pelo Senhor, buscar tanto pelo Espírito Santo, para que um dia você possa olhar no espelho e tomar um susto. Você não vai se ver no espelho, você vai ver o Espírito Santo na sua vida. É isso que nós precisamos buscar, meus queridos irmãos. E nós temos esse acesso. Nós temos o princípio da sabedoria, nós temos o princípio da criação, nós temos a salvação aqui entre nós, Jesus Cristo. Quando Marcos termina, então, dizendo, ele fala, o Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí ele vai apontar, ele vai autenticar, ele vai trazer uma autoridade histórica para os seus ouvintes. Ele vai agora mostrar que o que ele está dizendo, os profetas já falavam, os profetas a anunciaram. Ele vai dizer lá, uma surpresas que vêm do deserto. Marcos, ele introduz essa autoridade histórica no texto. Ele liga o que aconteceu lá no passado ao que está acontecendo naquele momento. E assim ele começa o versículo 2, conforme está escrito. O que é que está escrito? Onde está escrito? Por que está escrito? E aí ele traz 3 textos misturados. Êxodo 23, Malaquias 3 e Isaías 40.
E o texto mais forte, que o povo mais respeitava, era o profeta Isaías, o texto de Isaías. Então, Marcos vai dizer, conforme escrito pelo profeta Isaías. Aquele lá, o Isaías que vocês acreditam, aqueles que vocês botam a maior fé, ele lá atrás, 700 anos atrás, já estava dizendo, estou enviando à minha frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos, o texto de Isaías está dizendo que o Senhor é Deus. Marcos agora está colocando Jesus em pé de igualdade com Deus, para mostrar que Ele é o Filho de Deus e o Deus, o Filho. Olha que coisa linda, ele coloca Jesus agora no mesmo patamar que Deus, porque ele quer trazer esta realidade. Jesus é Deus. Mais uma vez, então, citando os profetas, ele vai mostrar a autoridade e a genuidade da divindade do próprio Deus. E assim ele adentra a história de João Batista. E João Batista, né, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23, eu gosto muito, quando o próprio João diz, né, eu sou a voz do que clama no deserto. Quando estão questionando para João, né, quem é você? Você é Jesus? Você é Elias? Quem você é? Ele fala, não, eu não sou Jesus. Eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Quem desatava as sandálias dos seus patrões, dos seus mestres, dos seus chefes, eram os escravos. Só que não era qualquer escravo, era o pior dos escravos. Sabe, ó, tem a nata, né? Tem o escravo-chefe, o escravo isso e tal. E tem o escravo do escravo, é esse que desata. E João, ele diz isso, eu não sou digno nem de ser o escravo do escravo, o servo do servo, a raspa da taxa, para poder desatar a sandália de Jesus. Eu não sou nada, mas eu sou a voz do que clama no deserto. Eu venho anunciar o caminho do Senhor, eu venho preparar o caminho do Senhor. O Senhor é bom. Pensem comigo no deserto. O texto diz, né, assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Olha o tipo. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro. Estão visualizando? Pai, marido da Juliana, está visualizando a cena? Um cara todo esquisito, com a roupa esquisita. Olha a dieta dele. O Alex que falou que gosta disso aqui. Vamos lá. Comia gafanhotos e mel silvestre. Uau! Dá para entender isso? Que apetite bom, né? Hoje nós temos, né, churrasco, feijoada, daqui a pouco eu vou bater uma lasanha. Não dá nem para pensar nesse negócio de, né, grilo, comer grilo aqui, gafanhoto, não dá. Mas olha que coisa interessante, ele pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias da sandália. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Agora eu quero que vocês vão comigo lá para o deserto. Vamos lá. Hoje o deserto tem umas coisas legais, né? Lá em Dubai, que é construído no deserto, a gente só vê coisa boa. Mas agora vamos para 2, 3 mil anos lá atrás. O que o deserto tinha de bom? Tinha nada de bom. Eram terras inférteis. Era aquele calor insuportável de dia, de noite um frio insuportável. Não podia vir nada legal de lá. Eram infrutíferos. Então, me aparece um cara esquisito. Pensa, cabelo sujo, oleoso, unhas, né? Talvez aquelas unhas grandes assim, todo esquisito, pregando a palavra de Deus e dizendo, arrependei-vos dos seus pecados. E olha que interessante, a multidão o ouvia, e a multidão ia até ele para ser batizado. E o texto vai dizer porque ele era cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos, que coisa mais linda!
Que coisa mais linda! Isso quer dizer o quê? Se João Batista, esquisito do jeito que era, foi um homem cheio do Espírito Santo, vocês que são bonitinhos, todos engomadinhos, lindos, maravilhosos, também podem ser cheios do Espírito Santo, porque o mesmo Deus que estava sobre João, que estava sobre a população ali no primeiro século, que estava sobre a história da igreja, é o mesmo Espírito que está entre nós aqui nesta manhã. Portanto, nós podemos ser cheios do Espírito Santo e fazermos a diferença onde nós estivermos. Não se preocupe, Deus vai te usar, apenas se disponha. E olha que interessante, esse homem ele era tão cheio do Espírito Santo, que desde o ventre da sua mãe, ele já era pentecostal, gente. Ele era penteca, João Batista era penteca, não sei, é batista só no nome, mas ele era penteca. Vocês sabem que a minha família inteirinha é batista, eu tenho minhas origens batistas, eu amo os batistas, eu vou ser batista ainda de novo, mas esse João Batista era penteca. Quando ele engravidou, quando Isabel engravidou, ela está lá quietinha, linda, maravilhosa, e ela resolve encontrar-se com sua prima Maria. Lembram-se dessa história? Está lá em João. Então vai lá as duas barrigudinhas, né, todas lindas, caminhando, e aí elas vão se encontrar. Quando Maria ouve Isabel chegando, ela percebe, né? E há um movimento ali nas duas grávidas, e João Batista já começa a se manifestar dentro da barriga de Isabel, já porque ali já é a atuação do Espírito Santo. O texto diz, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Irmãos, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Juliana, o seu bebê, ou a bebê, lindo, maravilhoso, ele já pode ser cheio do Espírito Santo, desde agora. Vocês que serão mães, eu já profetizo aqui, bebês consagrados ao Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, assim como foi com João. Se um tipo como ele, foi assim, foi extremamente usado pelo Espírito Santo, nós também podemos ser. João vai dizer, né, que Jesus dizendo, lá no texto em João, que maior do que João Batista não houve, em Lucas 7, que diz isso, 7,38, que maior do que João Batista não houve nenhum homem maior do que João Batista na face da terra. Por quê? Ele tinha algo sobrenatural, ele tinha algo melhor do que a gente? Não, mas porque ele preparou o caminho, e ele viu a chegada do Nazareno para andar pelo caminho que foi trilhado. Isso quer dizer, irmãos, que agora Jesus foi ao céu e ele prometeu voltar. Nós, como igreja, precisamos ser então aqueles que iremos preparar o caminho para a volta do Senhor. Essa é a responsabilidade da igreja hoje, anunciar, pregar e viver o Evangelho, preparar o caminho do Senhor. Hoje nós não podemos fazer nada diferente. Jesus está voltando e nós não temos mais tempo a perder. Nossos amigos estão morrendo indo para o inferno. Nossos pais estão morrendo indo para o inferno. Tias, tios, pessoas queridas. Quanta gente morreu nessa pandemia aí, e foi para o inferno, porque muitas vezes nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus Cristo para essas vidas e não o fizemos. Queridos, nós precisamos se movimentar, nós precisamos viver intensamente, intencionalmente e intensamente a palavra de Deus. Nós precisamos anunciar. Vejam só, quantas vezes será que o nosso gerente, o nosso chefe, o nosso patrão, o nosso empregador, nosso colega de trabalho do lado, sabe que somos cristãos? Quantas vezes nós temos até nos omitindo de anunciar Jesus Cristo, às vezes até com mau testemunho. Às vezes a gente dá até mau testemunho. Em vez de mostrarmos Cristo em nós, a gente mostra a nossa carne verdadeiramente como é para quem vive na carne. E aí nós não somos diferentes. Havia no palácio de Herodes uma mulher de nome Joana, mulher de Cusa. Lucas 8, versículos 1 a 3 diz que essa mulher era crente, ela conhecia Jesus, e foi ela quem falou de Jesus para Herodes. Aquele Herodes
pecador que João Batista foi lá e denunciou: você está errado em casar com Herodias, mulher do seu irmão, isto é condenado pela lei de Deus, você está em pecado. Herodias e sua filha, fizeram lá tramóia e acabaram arrancando o pescoço de João Batista. E depois, o que acontece? Nós vamos ver lá, em Marcos 14, no versículo 1, está dizendo assim que a fama de Jesus se espalhou pela Judéia. A fama de Jesus era conhecida por todos. E Herodes também conhecia Jesus por conta de Joana, mas ele estava vendo a fama de Jesus se espalhando. E ele, que havia pouco tempo atrás matado João Batista, que era um profeta reconhecido, um profeta querido da população judia, o que ele pensa? Herodes fala assim: nossa, quem é esse Jesus? Será que esse Jesus é a reencarnação do João Batista? Herodes tremeu, Herodes se preocupou, porque ele sabia com quem ele estava mexendo. Queridos, não se omita, não se intimide diante dos outros. Fale do Evangelho, mostre o Evangelho, viva o Evangelho. É o Evangelho que cura, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que restaura, é o Evangelho que salva. Queridos, se queremos ser pessoas melhores, é o Evangelho que vai fazer a nossa sociedade melhor. Pessoas são transformadas através da mensagem do Evangelho. João Batista não deixou Herodes tranquilo, mesmo depois de morto. Antes de nascer, ele já exalava o Espírito Santo. E depois de morto, o legado que João Batista deixou fez com que pessoas olhassem de um modo diferente para Jesus, mesmo depois de morto. A mensagem de um homem cheio do Espírito Santo, mesmo depois de morto, continua ecoando. A voz dos patriarcas, a voz dos profetas, a voz dos evangelistas, a voz dos discípulos ecoam até hoje aqui por conta do Espírito Santo de Deus, que estava na vida desses homens, e é o Espírito Santo de Deus que está nas nossas vidas aqui hoje, meus queridos irmãos. Precisamos ter a ousadia de Elias, precisamos ter a ousadia de João Batista e vivermos uma vida dedicada, uma vida experienciada, uma vida mostrada, uma vida explícita, que mostre Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Deus o Filho, nas nossas vidas. Nós não podemos nos omitir. Nós precisamos, aonde estivermos, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso namoro, no nosso casamento, no nosso relacionamento, aonde estivermos, mostrarmos Jesus em nós. E a nossa igreja, se é uma igreja que quer ser relevante para a cidade de Osasco, para o município de Osasco, precisa ser uma igreja que anuncie e que viva o Evangelho de Jesus Cristo. Herodes não sabia Herodes estava lá no palácio. Ele poderia não saber de uma série de coisas, mas ele sabia quem era Jesus. O nosso chefe precisa saber quem é Jesus. O nosso colega do lado precisa saber quem é Jesus. O nosso vizinho precisa saber quem é Jesus. Pois sabendo quem é Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles vão viver integralmente uma vida igual à vida de Jesus. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que os romanos, eles não estavam nem um pouquinho preocupados se Jesus era ou não Filho de Deus. O mundo hoje em dia também não está nem um pouquinho preocupado. Olha, no Brasil inteiro, todo mundo sabe quem é Jesus. Da mesma forma que a gente sabe quem é o Lula, da mesma forma que a gente sabe quem é o Bolsonaro, da mesma forma que a gente sabe quem é o careca lá do STF, quem é os outros que estão lá. A gente sabe de tudo isso, mas a gente não tem relacionamento com eles. A gente não tem relacionamento com eles. O que nós precisamos é de relacionamento com Jesus. Quando nós nos interessarmos verdadeiramente com Jesus, nós faremos a diferença onde nós estivermos. Quando aquele povo não tinha interesse por Jesus, mas quando a palavra foi pregada, eles enxergaram em Jesus o próprio Deus. Eles sabiam que realmente aquela mensagem, o Evangelho, o princípio do Evangelho, não era uma mensagem normal, não era uma mensagem comum, era uma mensagem de salvação e de restauração. Era a mensagem do próprio Deus.
Quando Paulo entendeu tudo isso, nós vamos ver que Paulo começou uma vida farisaica. Ele achava que entendia de alguma coisa, ele tinha muito conteúdo, mas a sua vida começou sem Jesus, mas terminou com Jesus. Muitas vidas, nós sabemos, conhecemos talvez muitas vidas aqui, tenham começado sem Jesus, mas essas vidas não podem terminar sem Jesus. Quando Paulo teve o seu encontro com Cristo, Saulo começou o seu ministério com Jesus e tornou-se Paulo, e só terminou o seu ministério. Paulo só parou de pregar o evangelho quando ele foi decapitado por Nero. Só a morte cessou aquele homem, assim como João Batista, somente a morte cessou aquele homem. Nós podemos também viver o evangelho de tal forma que somente a morte venha nos calar. E eu não estou dizendo aqui que nós vamos morrer decapitados por causa do evangelho, não, duvido que isso aconteça. Mas se nós vivermos 100 anos, que nós possamos viver 100 anos pregando e vivendo o evangelho. Esta deve ser a nossa mensagem, que Jesus é o Filho de Deus, e Ele veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados, fazendo-nos também filhos de Deus. E que nós possamos, como filhos de Deus, como discípulos de Deus, discípulos de Cristo, fazermos outros discípulos de Cristo. Se queremos a vida eterna com Jesus nos céus, iniciamos com Jesus aqui na terra esta vida com Ele e terminaremos com Jesus por toda a eternidade. Tudo começa e tudo termina em Jesus. E aqui eu faço menção a João Batista. Ele começou com Jesus e terminou com Jesus. Que nós sejamos aqui uma igreja que comece em Jesus e termine em Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, eu quero orar com vocês.